O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou hoje, em entrevista à Rádio Gaúcha, que o limite de saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, será de R$ 500 por conta. Os pagamentos começam a ser feitos a partir do próximo mês até março de 2020. Onyx informou que o presidente Jair Bolsonaro vai assinar na tarde de hoje uma medida provisória que vai autorizar as retiradas de valores das contas ativas e inativas do FGTS e do PIS/PASEP. A assinatura aconteceu numa cerimônia que acontece agora no Palácio do Planalto, com a presença também do ministro da Economia, Paulo Guedes. Onyx prevê ainda que a medida deve injetar 30 bilhões de reais na economia nesse ano e 10 bilhões de reais em 2020. De acordo com o ministro, todos os trabalhadores poderão retirar recursos a partir do mês de agosto. Abro aspas. E será uma coisa opcional. O trabalhador tem toda a liberdade de usar esse recurso ou não. Essa fala do ministro Onyx Lorenzoni. Diga aí, Vera. Ontem eu dizia que era preciso, esquadrinhar esse plano, mostrá-lo. Hoje foi feito aí esse serviço, esse trabalho de didatização do plano. Veio a público o Saxida e esclareceu como vai ser feito. Depois o Paulo Guedes, o presidente, deve falar também. E mais cedo o Bolsonaro também disse algo a que eu me referi aqui ontem, que esse é um plano emergencial para injetar dinheiro rápido na economia, como aquela espécie de choque que você dá quando o paciente está tendo um infarto para reanimá-lo. Então vai reanimar a economia, mas não é uma medida de fundo, não é uma medida de sustentabilidade para um crescimento de mais longo prazo, que supere aí as dificuldades da economia brasileira. Então é importante, mas é complementar a outras medidas, diga-se de passagem, que estão sendo fomentadas pelo Ministério do Paulo Guedes. Ele tem uma série delas em execução. A gente vai tratar ainda hoje do desinvestimento da Petrobras, que é uma parte importante dessa guinada econômica que se está dando rumo a um Estado mais enxuto, menos presente em setores da economia em que o Estado não deve estar presente. Tem também o plano do gás, que deve ser anunciado em breve, que é mais uma etapa disso. Tem a reforma tributária que vai ser feita adiante. Então, na área econômica, as agendas elas estão entrando numa linha de montagem virtuosa, positiva. Essa questão do FGTS, ela é uma reedição de uma medida do Michel Temer, que teve mais impacto na época, porque se liberou de uma vez um volume maior de recursos, mas que, assim, mesmo a conta-gotas, tem o condão de tirar quem estiver super endividado, de fazer com que haja um consumo mais imediato de algumas famílias que vão ter acesso a esses recursos. Então, é positivo. Qualquer coisa que movimente a economia, que dinamize a economia neste momento, é positivo, mas não é a saída, o elixir para os problemas econômicos do Brasil. Isso a gente sabe bem. Diga aí, Alexandre. Olha, dinheiro no bolso do trabalhador é bom? Claro que é. Dinheiro do próprio trabalhador que foi pego dele, no bolso dele, é bom? É claro que é. Isso é uma solução? Não. Definitiva, não é. É bom que se faça. Quero mais dinheiro no bolso das pessoas, de cada indivíduo, de cada trabalhador, principalmente um dinheiro que já era dele. Agora, volto ao meu ponto de ontem. A legislação trabalhista brasileira é anacrônica, autoritária, antiquada, ela encarece a contratação, ela encarece a demissão, ela engessa o mercado de trabalho e ela é, em grande parte, responsável pelo quadro de desemprego absolutamente alarmante que o Brasil tem. O Brasil tem uma quantidade de gente desempregada ou em subemprego ou emprego de meio tempo, meio período, grande demais. Precisamos de uma legislação trabalhista mais moderna, mais adequada à flexibilidade dos tempos que nós temos hoje, e o Brasil às vezes parece remar na direção contrária, como por exemplo no caso quando o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, que na minha visão não devia nem existir, ela começa a querer reconhecer vínculo trabalhista entre motorista de Uber com Uber, entregador de rap com a empresa, com os aplicativos, quer dizer, uma série de novidades tecnológicas que começam a surgir para dar opção de renda ao trabalhador, para fazer com que a pessoa possa ser um pequeno empreendedor, ele mesmo fazendo entrega ou dirigindo o seu automóvel, e isso vai de novo sendo atacado e agarrado por essas estruturas e por essas leis anacrônicas, antiquadas e que deviam ser abolidas. Essa é a solução de médio e longo prazo, sustentável e definitiva, e o que dá certo nos países de primeiro mundo.
Pois é, né, Vera? E agora é ver as regras, né? Como vai ser feita essa distribuição, mas o valor escolhido é relativamente pequeno, né? Não tem impacto grande, mas gostou do valor que foi definido? É relativamente pequeno para cada um dos trabalhadores individualmente, mas para o impacto que isso vai ter no montante geral do FGTS é bastante dinheiro. Mais do que isso, esbarraria naquilo que o Andreasa disse aqui ontem. O FGTS ainda é uma das fontes de financiamento da construção civil, então tem que também arrumar uma saída para isso. São essas esses vários meandros da legislação brasileira que acabam engessando os recursos, que acabam fazendo com que haja um empréstimo absolutamente compulsório de dinheiro que é do trabalhador para outros fins. Isso já começou a ser desmontado no governo Temer, mas ainda precisa encontrar outras formas de financiamento. Então, daí essa saída mais paulatina, não tão imediata. Quanto à legislação trabalhista brasileira, acho que é importante a gente salientar que ela já começou a ser modernizada pela reforma trabalhista, também ela do governo Temer, relatada pelo Rogério Marinho, hoje coordenador da reforma da Previdência, secretário especial da Previdência. Ali já se romperam vários desses grilhões ali da CLT varguistas, etc. A dificuldade, e eu acho que é importante que haja ali alguma, que seja resguardada alguma garantia para o trabalhador, é que se retirar todo o colchão de estabilidade, colchão de garantias trabalhistas, a gente vai viver um caos social ainda maior do que existe no Brasil. Tanto que o próprio Bolsonaro foi rápido em desmentir informações dadas durante a campanha, segundo as quais acabaria o 13º, acabaria o fundo de garantia, porque ele sabe que isso, diante da realidade concreta do Brasil, seria provocar um caos social e seria tornar qualquer político altamente impopular. Acho que o presidente tem a plena convicção de que se ele acabar, por exemplo, de uma vez com a multa de 40% para empresas que demitirem, ele pode causar um número de desemprego ainda maior e ele vai se tornar altamente impopular por isso, ele vai ficar carimbado com isso. Então, eu acho que a teoria, a tese, eu concordo com o Alexandre, também sou liberal na economia. Mas, num país com as desigualdades sociais que o Brasil tem, as garantias trabalhistas e os direitos trabalhistas ainda são uma necessidade da qual não se pode abrir mão da noite para o dia, sob pena de se produzir um flagelo social imenso. Pois é, né, Alexandre? A gente comentava aqui semana passada que os representantes da construção civil, inclusive, participaram do desenho desse programa de liberação, conversaram com a equipe econômica, e até aí nenhum problema, né? Faz parte do jogo, né? Afinal, eles vão ser diretamente impactados, como disse a Vera, né? Mas faz parte do jogo deles, né? Quer dizer, o que a gente está falando, você tem um setor de empresários conversando com o governo sobre o dinheiro do trabalhador, que não está sentado na mesa, né? Quer dizer, o dinheiro dele foi confiscado e não deveria ter sido num primeiro momento, então que esse dinheiro seja devolvido e também que se entenda a perversidade do intervencionismo do Estado na economia como um todo. Normalmente as consequências são essas. O Estado vai, ele pega uma parte do dinheiro da sociedade, cria algumas devoluções pontuais aqui ou ali e cria um sistema de dependência onde fica difícil desmontar esse aparato. Então é claro que o desmonte desse aparato tem que ser feito com responsabilidade, com racionalidade, mas a meta a médio e longo prazo deveria ser a retirada do Estado das relações entre entes econômicos e agentes econômicos que devem negociar livremente entre as partes. Isso demora o quê? Um dia, um ano, 10 anos? Pode se discutir. Como em tudo em relação ao governo. Mas é preciso tomar muito cuidado também com o outro lado, que é o intervencionismo. Evidentemente, quando ele entra na economia, ele cria alguns fatos consumados, que são feitos exatamente para eles serem perpetuados. Então é preciso também que isso seja reconhecido, mas que não seja um empecilho para que, em algum momento, essa legislação seja modernizada, como vem sendo.